Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Historiatura. Vocês conhecem aquela música do Noel Rosa que diz mais ou menos assim: quando eu morrer não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Nela o compositor diz que quando morrer ele quer uma fita amarela no lugar das tradicionais velas. O protagonista do livro de hoje cantaria essa música bem diferente, cantaria mais ou menos assim: eu morri, não quero choro nem vela, quero uma pinga amarela, não quero flores com coroa nem espinhos, eu só quero a boemia com choro de flauta, violão e cavaquinho. E é sobre a morte de Quincas Berro d'Água, do nosso escritor baiano Jorge Amado, que iremos falar no vídeo de hoje. Então vamos lá, aqui nós temos uma novela de aproximadamente 100 páginas que vai falar de temas muito complexos, usando a sátira, o bom humor, para falar de temas sociais e políticos. Esse livro foi escrito dentro do que chamamos de segunda fase do modernismo. Nessa segunda fase do modernismo, os romances eram marcados por críticas sociais, problemas da sociedade vigente e também por questões de romances mais regionalistas. Mas do que se trata A Morte de Quincas Berro d'Água? Aqui o enredo consiste mais ou menos em contar a história de um senhor chamado Quincas, que antes dele se chamar Quincas, ele era o respeitável Joaquim Soares da Cunha, um ex-funcionário público aposentado, pai de família, pertencente a uma classe social que diríamos que era mais ou menos como se fosse a classe média da época. No entanto, ele estava bastante inconformado com a vida que ele estava vivendo e quando ele se aposentou, ele decidiu abandonar todas as convenções, abandonar a filha, a casa e ir viver na boemia junto com as pessoas marginalizadas da sociedade, as prostitutas, os bêbados, os negros, as pessoas que praticavam religiões que não eram católicas, que em sua grande maioria praticavam religiões de origem africana. Eram com essas pessoas que o Quincas decidiu viver os últimos anos da sua vida. A história já começa após a morte de Quincas. Ou seja, por que se chama A Morte e a Morte? A morte duas vezes, a morte e a morte de Quincas Berro d'Água. Porque antes dele morrer fisicamente, ele havia morrido socialmente. Porque morre o Joaquim Soares da Cunha e nasce o Quincas. Portanto, aí nós temos uma morte simbólica, uma morte, vamos dizer, moral, para as pessoas da classe que ele pertencia e para a família dele também. Após a sua morte, a família, muito preocupada com a imagem do respeitável Joaquim Soares da Cunha que iria deixar, ficaram muito preocupados para que a imagem dele fosse perpetuada como uma imagem mais respeitável. Queria de toda maneira desvincular a imagem dele de um bêbado, cachaceiro, amigos de prostituta, de pessoas marginalizadas, e sim gostaria que a imagem dele fosse para sempre lembrada como o respeitável Joaquim Soares da Cunha. Essa novelinha super engraçada, ela utiliza do bom humor e da sátira para falar de temas mais ou menos complexos e bem cabeçudos, como por exemplo, aqui nós temos fortemente uma crítica a alguns temas sociais. O autor, ele escreve de uma maneira bastante partidária, é claro, é muito fácil de perceber isso, e aqui ele vai criticar o falso moralismo da família do Quincas / Joaquim Soares da Cunha, vai criticar também o desprezo que as pessoas pertencentes a uma determinada classe social tinha para com as pessoas marginalizadas, as pessoas da rua, e as pessoas prostitutas, moradores de rua, e não somente isso, mas também a marginalização e o desprezo, ele viam também desse sentimento de superioridade, um sentimento que a família do Quincas, eles se sentiam superiores àquelas pessoas ralés, vamos dizer assim, aqueles marginalizados da rua, e não queria de maneira nenhuma que o Quincas fosse lembrado como amigo dessas pessoas. Além disso, além de mostrar essas críticas, o autor ele mostra a dualidade de Quincas
Joaquim Soares da Cunha, como se fosse duas vidas, para mostrar temas muito profundos, que é a questão de sentimento de pertencimento. O Joaquim Soares da Cunha, ele não se sentia pertencente à família que ele estava inserido, e foi na boemia, com as outras pessoas da rua, os moradores que não tinham nada para oferecer para ele socialmente, não queriam o dinheiro dele, queria a amizade dele, foi lá que ele encontrou tudo isso. Então eu percebi que esse livro também vai falar dessa questão do sentimento de pertencimento, o tanto que ele é universal. Outra coisa muito clara de perceber aqui é a questão da intolerância religiosa. Em um certo momento, a filha do Joaquim Soares da Cunha, o nome dela é Wanda, ela sente um certo desprezo com as religiões de matrizes africana. Por exemplo, na hora do velório lá, os amigos do Joaquim Soares da Cunha, na verdade, os amigos do Quincas, queriam fazer uma reza que fugia da reza católica. E essa Wanda, a filha dele, mostra-se bastante ruim com eles, assim, não queria de maneira nenhuma, mostra intolerante, essa é a verdade. E isso é uma camada também que eu pude perceber na obra de Jorge Amado aqui, nessa obrinha tão pequenininha. Essa é a segunda obra que eu leio do Jorge Amado, a primeira foi Capitães da Areia. E o que eu percebo até então é que o autor, ele tem um caráter bastante marxista, bastante político em suas obras. Ele aborda mais, na literatura, as pessoas mais marginalizadas, as pessoas pobres. Em Capitães da Areia eram crianças de rua. Então eu tô percebendo até então que essa é uma temática que estará em outras obras dele também. Além disso, não esperem dessa obra temas bastante profundos, dramas psicológicos, porque aqui a escrita é bastante simples, bastante fácil de entender, mas usa do bom humor para falar de temas mais complexos. Isso é apresentado de uma maneira mais direta. Então é isso, gente, uma obra bastante curta, uma novelinha que você lê rapidinho e que utiliza do humor, da sátira, para falar de temas sociais bastante ácidos, como, por exemplo, a intolerância religiosa, o falso moralismo, a forma como algumas classes olham outras classes, né, a questão de desprezo, de ar de superioridade, com aquele ar de superioridade que a classe média da época aqui, da história de Salvador, tinha para com as pessoas mais marginalizadas, prostitutas, pessoas pobres. E isso claramente não é só nesta época, né, que em 1930 aproximadamente a 1945, que foi a época da segunda fase do modernismo. Essas características ainda estão vigentes nos dias de hoje, e a literatura é isso, ela é universal, ela é atemporal. Dá pra gente ver as questões de subdesenvolvimento do Brasil muito claras aqui nesta obrinha, como umas pessoas olham outras, tantas outras facetas que dá para extrair dessa obra. De maneira geral, eu gostaria de pedir que vocês, por favor, leiam este livro. É uma novela rápida, você vai ler em 2 horas, 3 horas no máximo. Mas por hoje é só. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente! Só quero choro de flauta com violão e cavaquinho. Quando eu morrer